senhor diz que Lisboa é um assunto demasiado sério para ser deixado à elite lisboeta responsável por a cidade ter chegado onde chegou. E completa, Lisboa não pertence aos lisboetas nem aos portugueses. É o único património genuinamente mundial existente em Portugal. Onde é que o senhor quer chegar, senhor professor? Bem, eu quero dizer aquilo que me parece que é óbvio. Portugal pode ter mais monumentos ou menos monumentos, mas só tem um património simbólico que é mundial, um único, que é a cidade de Lisboa. E as pessoas talvez meçam isto mal ou tenham dificuldade em medir isto. Há muito poucas cidades que mereçam ser conhecidas como, ou sejam conhecidas como património mundial. Isto é, que toda a gente culta, no mundo inteiro, reconheça como cidades importantes. São muito poucas, são 10, 15 em todo o mundo. É reconhecida enquanto tal, ainda hoje, como uma cidade importantíssima do ponto de vista simbólico. Isto é, de facto, uma responsabilidade muito grande que cabe à coletividade que herdou a cidade. Ter esta cidade entre mãos. A cidade não é particularmente monumental, não estamos a falar de Paris ou de Londres, mas tem este património simbólico extraordinário, raríssimo mesmo na Europa, onde há muitas cidades com... Mas Lisboa é uma cidade, de facto, com essa importância simbólica e, de repente, herdamo-la, tratamo-la desta maneira, a Câmara cai de podre, e cai de podre porque a cidade está podre e porque o regime está podre. E isto aparece a toda a gente como normal, uma simples questão de contas. As contas estão falidas e tal. A responsabilidade disto é gravíssima e é um sintoma de uma situação muitíssimo mais grave, que é a situação do regime em Portugal, naturalmente, mas também a situação que é a responsabilidade que os portugueses têm em relação ao resto do mundo, que é a cidade que herdaram, a cidade que vão transmitir aos nossos filhos, mas aos filhos de toda a gente em toda a parte. A cidade de que Estrabão já falava. Esta cidade não é uma cidade qualquer. É, de facto, o único património genuinamente mundial e não precisa para nada da chancela da Unesco para ser declarada. Isso é, de facto, o único genuíno património mundial que o país tem. E é governada, eu não quero ofender ninguém, isto não deve ser entendido no sentido ofensivo, mas a cidade tem sido governada de uma maneira extremamente provinciana. Portugal tem a sorte incrível de ter uma. A esmagadora maioria dos países do mundo não tem nenhuma. Há imensos países que nem sequer a capital é uma cidade importante na história mundial. Lisboa, como disse há pouco, foi capital do mundo, nunca por ter sido capital política, mas porque foi uma capital económica e uma capital simbólica do mundo. E vou dizer até uma coisa que pode ser entendida como provocação, não é? O último genuíno grande autarca que houve em Lisboa foi nos anos 40. Duarte Pacheco. Duarte Pacheco. O último genuíno grande autarca. Pode-se dizer, pronto, muito bem, nessa altura Lisboa projetava-se com uma ideologia de extrema-direita como capital imperial. Mas Lisboa é uma capital imperial, mesmo sem império. Lisboa é uma capital do Império Simbólico. Não. Da exposição dos anos 40, é verdade. É claro que Lisboa também já fez a exposição de 98, que foi uma exposição mundial, sim, como nos anos 40, e aliás, mais ampla. A questão não está a haver exposição ou não está, como é que se entende a cidade. Como é que se entende a cidade? Um entendimento provinciano de Lisboa, como uma pequena cidade, nunca a levará em lado nenhum. Sem entender com aquilo que deve ser uma grande capital cultural, uma grande capital económica, sim, mas sobretudo uma capital simbólica e cultural. E para isso é preciso ter unhas para tocar esta guitarrinha. Unhas. E verdadeiramente, estas várias direções camarárias que temos tido neste regime e no regime anterior, as últimas, não têm unhas para esta guitarra. Isso é uma crítica à partidocracia, Sr. Professor? A este regime. Eu, quando digo este regime, há logo pessoas que deitam as mãos. A democracia. Este não é o único regime democrático que existe. Em Espanha há um regime que é democrático, em França, em Itália. Há montes de regimes democráticos. Este regime democrático em que a gente vive é o regime que foi criado... Parlamentar. Este regime foi criado com o 25 de novembro de 75 e com a Constituição de 76. Não é o único regime democrático possível. Este regime falhou. O que se passou em Lisboa é muito claro, é a demonstração óbvia do falhanço do regime. E a cidade demonstra-o claramente. A sua capital, a sua maior cidade, é hoje ingovernável e está num estado lamentável. Quando o Sr. Professor fala a determinada altura que Lisboa é um assunto demasiado sério para ser deixado à elite lisboeta, a que tipo de elites se está a referir? Bem, a primeira de que eu falava é daqueles que têm a responsabilidade de a defender e de a sustentar e de lhe vender a imagem. Nem sequer falava da elite política.
Exatamente. Eu falava daqueles que são os porta-vozes de Lisboa, são os poetas de Lisboa, os cantores de Lisboa, são os atores de Lisboa, os cineastas de Lisboa. Ouça, não passou muito tempo, desde 2004, quando o Sérgio Treffaut fez aquele filme, Os Lisboetas. E andava toda a gente contente, nas revistas culturais, nos jornais, em todo lado. Que cidade tão linda que era Lisboa. Era multicultural, tinha gente de toda a parte. Bom, era exatamente como qualquer cidade francesa, como 2/3 das cidades inglesas, como uma quantidade de cidades italianas. Toda a gente há 2 anos andava contentíssima com Lisboa. Tão contente que esses mesmos cantores de Lisboa não viam, quando saíam das casas onde viviam tão contentes, os passeios completamente estragados. Os carros deles, nossos, parcados em cima de todos os passeios, os grafites a cobrir as casas até ao primeiro andar, o lixo nas ruas, os passeios cheios de caixas de eletricidade, o horror que é viver nos subúrbios de Lisboa, dos sítios mais feios que há na Europa, como as horas que se passam em transportes coletivos, o desastre que são as entradas nesta cidade, que é dos sítios mais feios da Europa. Esses cantores de Lisboa, onde é que estavam então? Onde é que eles estão para aparecer em primeiro plano, levantarem o braço e dizer a minha cidade é uma porcaria, mudem-na? Não, andavam todos contentes. Porque o pior deste regime é que corrompe as pessoas em volta. Põe toda a gente a trabalhar para o regime. À espera de uma sinecurazita acolá, de um teatrozinho acolhi, de publicar uma revista acolotro, de um subsídio para um filme acolotro. E a certa altura vivemos todos num mundo perfeito. Somos todos muito boa gente. A cidade é perfeita. Não é. Eu culpo tanto o que a gente chama os políticos como os cidadãos. Porque os políticos existem porque a gente votou neles. Portanto, ninguém está inocente Não. na tragédia Ninguém. de Lisboa. Não, nem eu. Ninguém está. Eu acho, ninguém está. Senhor Dr. Proença de Carvalho, qual é a sua opinião? É a mesma? Não há inocentes nesta tragédia de Lisboa? É, de certa forma, a partidocracia que falhou? E quando falo em partidocracia, estou a falar de todos os partidos, porque, ao fim e ao cabo, todos eles estiveram na governação de Lisboa de uma forma ou de outra ao longo dos anos. Até o Bloco de Esquerda lá esteve também agora. Bom, eu penso que este diagnóstico que o professor Paulo Varela Gomes deu é um diagnóstico que atinge não apenas os políticos, mas atinge Todos fundamentalmente nós. os cidadãos. Bom, eu não tenho uma visão tão negativa do regime e daquilo que os portugueses fizeram nos últimos anos. Visão tão, digamos, Catastrofista. negativa da cidade. Agora, o problema do nosso regime, como eu há pouco disse, é um problema cultural e a responsabilidade é de todos nós. Porque, de facto, nós não podemos culpar a democracia pelo estado em que nós estamos. Na verdade, são os cidadãos que têm, com toda a liberdade, eleito aqueles que têm exercido o poder, quer autárquico, quer a nível nacional. Agora, E muitos até se abstêm. Nem eu sequer penso votam, que portanto. o Presidente da República, há pouco, na peça que aqui foi passada, falou em 2 temas, governabilidade, estabilidade. Eu acho que um dos grandes problemas que o nosso regime tem tido, e Lisboa também, é um problema de falta de estabilidade e de... À toa, não é? Continua à toa. Qual é a sua opinião? Eu O acho que é que o cidadão pode fazer? Eu acho que, se é verdade que os cidadãos se sentem um pouco aturdidos, acho muito bem que se sintam e acho que até se deveriam sentir um pouco mais aturdidos ainda. Eu acho que os cidadãos precisam de um safanão e de um enorme safanão exatamente no núcleo duro da sua cidadania, isto é, da sua capacidade de exercer direitos, de exigir que a democracia plena seja finalmente implantada neste país. E se nós estamos neste momento aqui a discutir Lisboa, e embora não partilhe totalmente a visão do professor Paulo Varela Gomes sobre esta matéria, nomeadamente quando faz, enfim, a ideia de que Lisboa, quando transmite a ideia de que Lisboa é algo muitíssimo mais importante, independentemente dessa discussão, património mundial há muito, até com a chancela da Unesco, por exemplo, o Porto, de onde eu vim, Évora, Angra do Heroísmo. Lisboa é uma cidade muito importante. Mas não é cidade do mundo, o Porto? E Não, Lisboa é? não é. Não Não são é. cidades mundiais. Não, mas é que Lisboa, antes de ser cidade do mundo, é de facto o reflexo do que acontece em Portugal. Eu gostei muito do seu artigo. O seu artigo é um artigo fantástico, notável, só que se em vez da palavra Lisboa tivesse escrito Portugal, provavelmente o artigo teria exatamente o mesmo sentido e o mesmo significado. Porque aquilo que nós estamos a ver, a situação presente em Lisboa, nada mais é do que um reflexo daquilo que se passa em todo o país. E aquilo que se passa em todo o país, curiosamente, nos 3 poderes do Estado. O que se passa, por exemplo, no poder local, no poder executivo, mas começando pelo poder local, com os problemas de urbanismo. Já repararam que praticamente todos os problemas camarários, todos os problemas autárquicos neste país, quase todos pelo menos, têm a ver com o urbanismo?